Tarde boa, queridos irmãos e irmãs. Aqui estou eu mais uma vez. E vocês também estão aí no outro lado. E temos a esperança naquele que é a esperança do mundo. Mais um dia sobrevivendo no mundo, em meio às lutas e tribulações, no meio das pressões, estamos de pé. E eu vos saúdo. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, enche os vossos corações. Lucrécia Contreras, Maria, Luzia Macedo, a Sena Pop, o Nicolau, o Samuel Martins, a Isabel Gomes, o Batista e outros tantos como a Sassupi, a Canesh, a Rose, o Bandas, e aí o Silvestre, a Amália Mota, Luzlene, a Fátima, o Pilinganga, a Vitória e mais tantos outros que ainda vão entrar. Que Deus seja convosco. Quarta-feira, estamos sempre a avançar. Dizia o primeiro presidente de Angola independente que as bombas sul-africanas que arrebentam não metem medo ao povo angolano. A revolução é feita por homens corajosos, homens fortes do espírito, homens que não têm medo de perder as suas vidas, homens que estão dispostos a pagar qualquer preço por causa das convicções. E eu vim para fazer uma revolução. A maior revolução de sempre. Sim, enquanto os cães estão a ladrar, como escreveu agora a Lorena, a caravana está marchando. E eles depois vão se calar. Porquanto os cachorros que ladram não podem morder. O cachorro que morde não ladra. Todo cachorro que ladra não tem o poder para morder. Por isso, ele vai usar a boca, ladrando, para intimidar o seu adversário. Qualquer um que tenha autoridade para matar, não avisa para matar. Ele mata. Qualquer um que tenha autoridade para parar, ele não ladra para parar alguém. Ele para. Mas quando você ouvir alguém que está fazendo muito barulho, está a ladrar, é porque ele não tem autoridade para tal coisa que ele está a falar. Por isso, Jesus Cristo, advertindo aos seus discípulos, e a mesma palavra é válida hoje e para sempre, diz assim:
Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Nesse dia folgai e exultai também, porque eis que grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Jesus está a falar a você e eu que somos bem-aventurados quando os homens do mundo nos aborrecerem e nos separarem e nos injuriarem e nos rejeitarem e chamarem o nosso nome de mau, ou então como maus, por causa do Filho do Homem. Preste bem atenção. Só haverá bem-aventurança se o homem sofrer, for aborrecido, injuriado, separado, maltratado, perseguido, inclusive, chamado de mau, rejeitado, separado, injuriado, perseguido, maltratado, por causa do Filho do Homem. Não se esqueçam. E quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Mas alguém pode passar essas vicissitudes não por causa do Filho do Homem. Alguém pode ser aborrecido, alguém pode ser separado, alguém pode ser injuriado, alguém pode ser chamado seu nome de mau, mas não por causa do nome de Jesus, por causa do nome de alguém, por causa das convicções políticas, religiosas, por causa de ser um homem mau, por causa de defender alguma coisa que os outros acham que não está certo, por causa, qualquer que seja a outra causa. A única causa que esses sofrimentos fazem um homem de bem-aventurado quando esse sofrimento vieram por causa de Jesus, do Filho do Homem. Mas qual Jesus? O Jesus que se experimentou, que se conhece, que se vive, porque tem religiosos que são inclusive assassinados, cristãos, assassinados, maltratados, rejeitados, perseguidos, por causa não do Filho do Homem, mas do falso Filho do Homem, por causa não do Evangelho, mas do Evangelho falso. Cuidado, prestem atenção, saibam disso. Por isso Paulo disse assim, eu, Paulo, poderia entregar a minha vida, o meu corpo inclusive, para ser queimado no fogo. Se eu não tivesse o verdadeiro amor, ou então a piedade, em nada me aproveitaria. Eu poderia entregar a minha fazenda toda para o sustento dos pobres. Se eu não amasse a Deus, e só os que amam a Deus é que têm o amor de Deus, para nada iria me aproveitar, ou me aproveitaria. Estão a entender? Então as pessoas não compreenderam isso. Tem pessoas que foram mortas por pregarem o Evangelho e foram para o inferno. Ué, então a palavra de Deus mentiu? Não, a palavra de Deus é verdade. Ele não conheceu o tal Evangelho que ele pregava. Então, se o demônio se transfigurar em um homem e começar a pregar Jesus Cristo, o Salvador, que morreu na cruz, isso lhe faz de bem-aventurado? Sou feiticeiro, e muitos feiticeiros estão a pregar o Evangelho, até delinquentes, assassinos, drogueiros, traficantes, homossexuais, estão a pregar o Evangelho. Então, se eles morrerem, se forem apedrejados, hein?
Se alguém for em Mega, ou então em Teherão, não importa, em qualquer país islâmico, e pregar Jesus Cristo, e essa pessoa for morta pelos muçulmanos por causa de pregar Jesus no território deles, quem é que te garante que essa pessoa vai para o céu porque morreu a pregar o Evangelho? Não. Se porventura ele não conheceu esse Jesus, não nasceu de novo, e o novo homem é formado em verdadeira justiça e santidade. Disse o apóstolo Paulo que o novo homem é formado em verdadeira justiça e santidade. O nascido de novo não peca. Então ele é um pecador, é um adúltero, um fornicador, um mentiroso, um enganador, um assassino, um lampião, um feiticeiro. E começa a pregar em Teherão, Jesus é o Senhor. E começa a pregar em Meca, em qualquer outra cidade, onde são extremistas, não aceitam que outros evangelhos, outra religião, seja pregada naquele país, naquela terra, sem a ordem deles, sem autorização. Esse feiticeiro, porque lhe mataram, porque pregou Jesus, foi para o céu e evitou a condenação? Não. Porque ele não é um homem novo. É um homem velho que estava a falar de um Jesus desconhecido. É um homem velho e falso que estava a dar um falso testemunho. E ele morreu nos seus pecados. Não morreu por causa do Filho do Homem. Se for para a cadeia, não foi na cadeia por causa do Filho do Homem. Se for injuriado, não foi injuriado por causa do Filho do Homem. Se for maltratado, rejeitado, chamado de mau, não foi por causa do Filho do Homem. Foi por causa dos seus pecados. Saibam disso. Saibam disto. Por isso, a doutrina de Deus foi imitada por Satanás para confundir as pessoas. Não existe uma outra doutrina que fala de Deus que é primeira do que a de Deus. Não existe. A palavra de Deus, que vocês chamam de Bíblia, tem lá até o livro da criação. Não foi escrito no momento da criação. Muitos anos depois, um homem de Deus lhe foi revelado até o princípio. Então todos eles aprenderam com o diabo, e esse diabo esteve lá na criação. Viu, inclusive esteve no céu, e veio lhes ensinar e cabulou. Veja só, por exemplo, no tocante à prostituta, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, viria se manifestar no futuro. Mas o diabo teria levantado outras prostitutas em cada geração. Como a própria Babilônia, o Egito, não sei quem. Sempre se adorou uma mulher. Por quê? Porque o diabo sabia que a igreja de Jesus iria se prostituir. Que a igreja de Jesus iria se corromper. Que a noiva do Cordeiro iria se corromper e seria chamada de Grande Babilônia. Por isso ele inventou as coisas que ainda não existiam, porque ele as conhecia, por causa da sua longevidade. Ele esteve aí. Ele viu. Ele ouviu. Ele sabia. E ele sabe. E assim você vai encontrar tantas culturas e religiões no mundo, e todas elas convergendo em doutrina de Cristo, ou de Deus. Não, o que isso converger? Vais encontrar coisas semelhantes. Algumas coisas desconvergem e as outras convergem. Ouviram? Retificaram o que acharam conveniente e cabularam o que acharam conveniente. Vais encontrar isso no hinduísmo, vais encontrar no budismo,
vais encontrar, principalmente no islamismo. No islamismo, vais encontrar na maçonaria, no espiritismo, tudo isso. Vais encontrar que a figura do Messias está em todas essas teorias, essas filosofias. Tem um esperado, tem um salvador, tem um libertador. Todos falam, é um fim do mundo. Todos falam, é um reino de paz. Todos falam, ao céu descendo na terra. Todos. Para a restauração da terra. Mas por que eles fizeram isso? Para confundir a verdade. Então, quem é estudioso dessas teorias todas e filosofias e doutrinas e sei lá, das religiões, vai descobrir que tudo é uma cambada de imitação, então tudo é semelhante, tudo não sei quem. Os tais assassinos que usam o nome de Deus para massacrar, para matar, têm pontos convergentes com o Deus de paz, o Deus de verdade, o Deus de amor, o Deus também do juízo e da justiça, o Deus que criou todas as coisas. E agora, esse investigador vai acreditar em qual dessas? Nada. É mais incredulidade e mais incredulidade. Estão a compreender? Então, dentro do cristianismo, daqueles que pregam Cristo, também a má interpretação da palavra de Deus trouxe doutrinas, filosofias, teorias que divergem da verdade por causa da má interpretação, ou então a interpretação errada. Vê, por exemplo, aqui. Olha para esse versículo. São palavras que saíram da boca de Jesus. E Jesus é esse Deus que os profetas falaram que viria ensinar o povo. E todos serão ensinados por Deus. Mas a interpretação desse versículo, se for errada, automaticamente esse erro vai matar as pessoas. As pessoas buscarão Deus e não vão achar Deus por causa do erro. Veja só, Jesus disse, sereis bem-aventurados quando os homens vos aborrecerem, vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, chamando de maus, quando vocês não são maus, por causa do meu nome. Então, todos que creem em Jesus, quando eles sofrerem vicissitudes, quando sofrerem por causa de Jesus que eles creram, por causa da igreja, por causa da Bíblia, por causa do Evangelho, por causa, sei lá, de Jesus, automaticamente ele vai se rever nesse versículo. Mas ele se esqueceu que Jesus falava aos seus discípulos. Foi uma palavra dirigida diretamente aos seus discípulos e que continuaria a mesma palavra dirigida aos seus discípulos. Estão a entender, né? Esta palavra dirigiu aos 11 que criam nele e o amavam. Menos um, como vocês conhecem a história. Um cria, mas não amava. Nem havia esforço em amar. Não que todos amavam, mas os outros se esforçavam para amar. Mas por falta do Espírito de Deus, então não conseguiam amar. E o próprio Jesus sabia que eles amariam mais tarde. Que aquele esforço não seria em vão. Que o Espírito viria lhes ajudar. E eles conseguiriam aquilo que Pedro lutou. Pedro lutava, fazia tudo para amar a Jesus, para ser fiel a Jesus. Pedro fazia tudo para ser convertido. Mas quanto mais ele se esforçava, mais se achava perdido. Por quê? Pedro ainda não tinha entendido que o tempo de conversão chegaria. E que aquele era tempo de preparação, como o Espírito Santo, quando ele veio preparar a criação. E o Espírito se movia sobre a face da terra. Aliás, sobre a face das águas, superfície das águas. Então, mas no dia em que eles receberam o Espírito de Deus, eles se tornaram verdadeiros, justos e santos. Nascidos em verdadeira justiça e também em verdadeira santidade. Não santidade segundo o homem, não justiça segundo o homem. E qual a diferença entre a santidade verdadeira
e a santidade segundo o homem. A santidade e quero justiça segundo o homem é viver das hipocrisias, mostrar boa aparência, esconder as motivações que estão no homem e diante dos homens apresentar outra espécie, outra face. Essa aqui é a justiça dos homens. Fazer o bem para ser aplaudido, mostrar a justiça para ser considerado justo, mas lá dentro, cheio de hipocrisia, como sepultura, que por cima quem passa vê tudo puro, mas cheio de ossos e defuntos, e todo lixo, e vermes lá embaixo. Essa é a justiça segundo os homens. Por isso o profeta disse que a justiça segundo o homem é semelhante como o trapo de imundícia. Estão a entender? Então o religioso, aquele que não achou Jesus, que não nasceu de novo, e se não nasceu de novo, não foi formado ou criado em verdadeira justiça e santificação, é um hipócrita. E ele vai tomar o pão dos filhos para ele que é um cachorro. Lembra-se que Jesus falou à mulher da Síria e Fenícia, ou então Ciro-Fenícia, não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. O pão é para os filhos. Óbvio? Então, todos que ainda não nasceram de novo e não podem praticar a justiça segundo Deus, nem a santidade segundo Deus, mas sob hipocrisia sim, tomarão o pão dos filhos para eles, mas não vão tomar. Vão querer tomar as promessas de Deus. Por isso estão a morrer. E na hora, o Deus a quem eles invocaram não aparece. Na hora, o Deus que eles pregavam não aparece. Na hora, o Deus que eles confiavam não aparece. Na hora, o Deus que eles diziam amar não aparece. Ok? Tem um miúdo aí chamado Sihanouk, que depois começou a falar à toa, sem vergonha. Quando eu estava no monte, ele me ligou: apóstolo. Ele vai dizer: esse homem eu deixei já de falar dele, ele continua a falar de mim. Eu já te falei, parábola de Cabinda, se você me atirou pedras, eu te gravei. Te gravei e no momento próprio depois serás devorado. Então veja, se houver arrependimento. Aliás, alguém me perguntou numa live, o mestre como é? O Master Vuns, onde está o amor? E eu lhe disse: amor só é perdoado aquele que se arrepender e confessar. E quem não confessar e não se arrepender, não espera perdão da parte de Deus. Aliás, está escrito: só vão alcançar misericórdia os que praticaram misericórdia. Ok? Quem não pratica misericórdia não pode alcançar misericórdia. Agora você veja, escuta muito bem. Esse miúdo ligou para mim e me disse: olha, uma bomba. E eu já tinha tido uma visão dessa bomba na mesma noite, a noite antes. Bomba, eu disse: como assim? Qual bomba? Olha, o governo angolano vai fechar todas as igrejas não registradas. E já saiu o decreto e não sei quem. E o apóstolo não ouviu. Eu disse: na verdade eu não ouvi, mas tive essa visão. Como? Eu disse: tive uma visão desta bomba. E ele me disse: conta lá a visão. E eu disse: eu vi uma bomba. Vi a bomba do céu em direção à minha tenda, onde eu habitava. E essa bomba caía, antes de bater no chão, se desfez. E eu vi a mata. Mata, você sabe mata? Quer dizer que a bomba se desfez e apareceu uma mata. Umas árvores, capins e o resto. Eu disse: agora que você está me falar da bomba que vai arrebentar, eu já vi. E ele me perguntou qual a interpretação disso. O significado é que a bomba vai se explodir, mas não vai me atingir. Não vai chegar na minha tenda. Ou então na minha igreja. Não vai chegar. Eles não vão chegar lá.
mesmo lhe falando da revelação e a interpretação da revelação do sonho, ele continua, como que sempre os carnais, continuam me influenciando. Olha, tem uma solução. Eu conheço um amigo, o meu pai espiritual, é um pastor no Ambo, e ele tem igreja registrada. Eu mesmo assim, já liguei para ele e vou tomar a declaração, o certificado, sei lá, da igreja dele e vou colocar na minha. Quando eles passarem lá, eu vou lhes mostrar o certificado. Vou remover o nome e não sei quem e colocar o nome que está nessa igreja. Ele já disse que está a vir aí e vai me entregar o documento. Eu falei, ok, faça isso você, mas eu vou enfrentar a bomba, pois eu já vi que a bomba não me fez mal nenhum, nem a igreja. Você é livre para você escolher o que você faz. Vai em frente. E desligou. E vocês conhecem esta fase que eu estou falando, em que todos aqueles que não tinham as igrejas registradas começaram a comprar documentos, começaram a se filiar às igrejas registradas, tem uns aerenses até que vendia documento, sei lá qual é o nome dele, vendeu documentos dependendo da amplitude ou então da grandeza do teu ministério, o mínimo 70 pau. Esses mundiais recorreram lá, todos os pecadores que não conhecem o Deus que eles pregam. Veja só, então se eles pregam o evangelho, abriram a igreja, pregam Jesus, e os governos da terra lhes ameaçam e vão pecar, e tremem e vão atrás do pecado, e vão corromper, e vão usar do dinheiro, e vão comprar documentos, e vão mentir. Nunca conheceram a Deus. Se esses sofressem, e muitos deles sofreram, muitos foram encerrados os templos, então eles poderiam dizer, bem-aventurados sois vós quando o mundo vos separar, vos rejeitar, vos chamar de mal. Eles falaram isso? Não. Eles são simples pecadores que sofreram pelos seus pecados, porque nunca foram enviados por Deus. Não conhecem o Deus que eles pregavam. E o seu sofrimento não é por causa do Filho do Homem. Então, passou um tempinho, voltou a me ligar e me perguntou se eu ainda estava firmado nas minhas convicções. Eu falei, eu não mudo. Firme nas minhas convicções. Ok? E depois chegou o dia H. E todos tremiam. O dia determinado pelo decreto presidencial. E uma comissão circulou nas ruas, nos bairros, nas aldeias, a fechar os templos que estavam sem registro. Estão a entender? Passaram à frente do meu templo. Nem olharam para lá. Alguém até lhes avisou, aí tem uma igreja. Ignoraram. A senhora, ouviu? Eles a passar na rua, uma senhora disse, manos, tem uma igreja aí, tem uma igreja. Olharam para a senhora, lhe ignoraram e avançaram. Passaram o templo à direita, nem sequer olharam e tinham um reclame em ponto grande. Igreja, salvação de todas as nações, sol da justiça. Nem olharam para ali. E a comissão passou e foram fechar outra igreja que estava lá embaixo. E manobraram e foram fechar outra igreja aí. E foram fechar não sei o quê. Ouviram? E ele voltou a me ligar, o pecador. Não fecharam a tua igreja? Eu disse, eu estava lá dentro do templo, mandei o rapaz do som. Liga o som e vai embora. E eu comecei a orar com o microfone. E eu comecei a dizer, estou à vossa espera. Estou à vossa espera para vocês virem fechar a igreja.
passaram. Eu acho que o dia que eles passaram não é no primeiro dia, passaram no segundo dia, eu já não estava. No dia que ia começar, eu passei o dia lá, fui de manhã, só saí à noite depois do culto. No dia seguinte passaram, nem olharam para lá. E ele me ligou, fecharam, passaram lá, eu disse, passaram. Recebi recado que passaram, nem olharam para a direita. E ele começou a rir, olha, o fulano fecharam, fulano não sei quem, fulano não sei quem, fecharam uma igreja aí não sei, fecharam, aí não sei, fecharam, aí não sei o quem. Ok? Passando alguns meses, ele me volta a me ligar e me diz assim, todos, viu? Escuta muito bem, aquele que estava dizendo que eu era falso profeta. Todos em Angola reprovamos. O único que aprovou foi você. Eu disse, fala, como assim? Ele disse, nós pregamos Sadraque, Mesaque e Abednego. E na hora da aprovação, nós todos não enfrentamos a fornalha das aflições. Mas tu foste o único que conseguiu lhes enfrentar como fizeram Sadraque, Mesaque. Saiu da boca dele. Hoje ele vai negar, vai dizer que nunca teria falado isso porque é um pecador, é nascido da mentira, como o pai dele. Ele vai dizer que nunca falou isso. Ouviu? Mas por causa do interesse, quando lhe apertaram, porque havia interesse, dinheiro, ele até tinha um grupo, levantava pessoas que é para pregarem contra mim. Se vocês não sabiam. E essas pessoas depois se levantaram contra ele porque lhes deu promessas que ele não cumpriu. Ele garantia que a partir do Brasil enviaria iPhones para cada um. Fazem o vosso trabalho, apertem. Ouviu? Não há culto que não será revelado. Aquele grupo todo que lhe seguia, que chamado os... Sei lá como é que eles chamavam. Como é que é? Tem um nome que se chamam. Sei lá, seus puritanos ou... na defesa do evangelho, tem um nome que eles se chamam, esses aventureiros aí. E eles tinham encontrado nele o espírito de liderança, porque era corajoso. Qual corajoso? Ele fez isso quando esteve aqui em Angola. Teve que fugir para o Brasil para se fazer corajoso. Então todos os covardes estavam a lhe seguir e ele lhes incitava para pregarem contra mim, para gravem vídeos. Ele falava isso. Comecem a gravar vídeos. Falam, lhe ataquem. Porque ele também lhe prometeram dinheiro. E como ele não lhe deram dinheiro, ele também não tinha como pagar aos apologetas. Eles se chamam de apologetas. Não, reformados não. Apologetas. O líder dos apologetas. Jeremias. Se levantaram contra ele. Porque ele não pagou a um rapaz que ele prometeu um iPhone ou um telefone. Um iPhone não, um telefone bom, sei lá qual é a marca, pelo trabalho que ele estava a fazer. E o rapaz se revoltou e agora lhe chama de quê? De mentiroso, falso. Por quê? Não honrou os compromissos. E eu tenho a certeza que fez com muitos apologetas, lhes garantindo telefones de marca pelo serviço que eles estavam a fazer. Ouviu? Esse movimento desapareceu. É o líder deles e todos os seus seguidores sumiram. Estão a entender? Então, para que a promessa de Deus, a palavra de Deus seja tua, ou então se cumpra em você, você tem que ser filho de Deus. Porque a palavra de Deus e as suas promessas é esse pão que Jesus falou. E ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus é a palavra de Deus. Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Os cachorros merecem migalhas. Não é o pão, não é para se sentar na mesa. Agora, alguém toma a promessa de Deus, um cachorro, e toma como sua. Nunca vai ver o cumprimento dela até morrer. Aí depois vai se frustrar e vai dizer que Deus é mentira, que a palavra de Deus não é verdade.
que as promessas não se cumprem. Não, não se cumpriu na tua vida, porque você não tens direito ao pão dos filhos, porque você não é filho. Mas se você é filho de Deus, e por causa do Filho de Deus, você sofrer neste mundo, Jesus disse e ainda está a dizer: bem-aventurado és tu, que estás a padecer por causa da minha palavra, que estás a sofrer por causa do meu nome, que foste rejeitado na família por causa do meu nome, que foste aborrecido, estás a ser aborrecido por causa do meu nome, que foste separado, aborrecido, que é injuriado, como eu sou injuriado. A injúria é muito grande. Sou o homem mais injuriado da terra, o odiado, e muitos o ódio não conseguem expressar. Pode-se ver nos olhos. Mas por quê? É por causa da verdade que eu prego. É por causa do Filho do Homem. Hã? Podem bascular a minha vida, podem procurar, aleluia, e inventem injúrias, calúnias. Podem inventar. O mais importante é que a verdade nunca perdeu batalha. A mentira jamais vai ofuscar a verdade. As trevas jamais vão tragar a luz. Quando vierem com as mentiras depois, não está a ver o outro mentiroso. Onde está agora? Casamento destruído. Agora é um revu. Como é que é? Repista. Agora é um repista gospel. Está aí no cemitério a gravar vídeos. Mas ele estava a dizer que era apologeta na defesa do evangelho. E dizer que eu era falso profeta e não sei quem. E agora? Eu continuo a falar do mesmo evangelho que eu falava e ainda falo. E ele mudou da direção, com danos irreparáveis. O grupo que lhe seguia lhe abandonou. Estão a lhe chamar de mentiroso, de falso, bandido, porque não honrou os compromissos. Levou pessoas a me chamarem de falso profeta, com promessa de lhes deu garantias. Ele também lhe enganaram. Lhe garantiram, lhe enganaram. Frustrado, abandonou a linhagem, abandonou o ataque. Mas as marcas ficaram do pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E no tempo próprio será visitado. Então, não se esqueçam disso. A verdade sempre vai triunfar. As injúrias, as calúnias, as perseguições e todo tipo de mentira contra aquele que é de Deus, não precisa temer. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: bem-aventurados sois vós, se pelo nome do Senhor fordes vituperados. E Jesus disse: sereis bem-aventurados, se por causa do meu nome vocês forem rejeitados, injuriados, perseguidos, maltratados, e chamarem vosso nome de mal. Naquele dia folguem-se, alegrem-se, exultai-vos, se exultem, porque o vosso galardão no céu é muito grande. E Jesus fala aos discípulos que os pais desses que estão a vos perseguir, e que vão vos perseguir, vão vos injuriar, os pais deles fizeram isso aos profetas. Os profetas, quando apareciam, eram chamados de maus, injuriados, maltratados, basculavam a vida dos profetas, procuravam erros, mentiam, caluniavam, eram capazes de matar alguém para ir colocar na porta do profeta e dizer que o profeta é que lhe matou. Eram capazes de arranjar uma mulher grávida para caluniar e dizer que você tem que dizer que ele é que te engravidou. Eram capazes de tudo. E eles também hoje são capazes de tudo. Mas uma coisa eu sei, os profetas triunfaram. Muitos deles até foram executados por causa da missão. E porque assim estava escrito a respeito deles. Ou então era a vontade de Deus que os enviou que fossem executados. Uns foram queimados,
outros foram mortos à espada, outros morreram com fome, outros foram entregues aos animais ferozes porque eles comeram. Os apóstolos, muitos foram queimados, foram crucificados, foram assassinados. Paulo foi degolado a sua cabeça. Mas eles não morreram. Ajudaram eles a irem já para casa. E eles foram para casa. Mas quem os matou está lá embaixo. Os que os perseguiram, os pais deles, que Jesus falou que perseguiam, maltratavam os profetas, estão embaixo. Os profetas estão lá em cima, no gozo do Pai. E eles estão lá nas brasas de chama, no fogo ardente, que nunca vai se apagar. Então, as calúnias sempre vão existir, as mentiras, eles sempre vão inventar coisas contra nós. Está aqui, Jesus falou, vosso nome será chamado de mau. Homens maus. Esse mau, nome mau, é com todo tipo de atrocidades. Podem chamar que você é violador de mulheres, que você é gatuno, você é feiticeiro, você é um assassino, você é um pedófilo, você violou a tua filha, você não sei quem, você não sei quem, você roubou, você maltratou, você enganou, você assassinou, você matou, você fez feitiço, você... Tudo isso, o que não é verdade, eles lançam sobre ti. E quando isso acontecer, alegra-te. Pode ser no trabalho. Eles tiram dinheiro só para te incriminar. E acusam que você que roubou. Por causa da tua fé. Por causa da palavra de Deus. Por causa da justiça. Por causa da pureza. Não se preocupa. Se fores para a cadeia, dá glória a Deus. Diz aleluia. Pelo nome do Senhor, eu estou a sofrer. Alegra-te. Exultai-vos. Grande é o vosso galardão no céu. Antes mesmo de você partir, aqui mesmo a justiça vem. Ou então a justificação. No lugar em que te chamam de mau, quando a luz brilhar para apresentar as tuas boas obras, eles vão se envergonhar e vão glorificar o teu Deus. Não é isso que Jesus falou? Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas candeias acesas, para que no lugar que vos chamam de maus, eles possam ver as vossas boas obras e possam glorificar o vosso Pai, que está no céu. Ouviu? Aqueles que vos falaram mal, quando a luz brilhar, quando chegar a hora da colheita, quando chegar a hora da glorificação, da exaltação, eles vão ver, aleluia, a glória do Senhor, eles vão ver a luz do Senhor em ti, vai brilhar, as tuas obras estavam escondidas, porque estavas no deserto, vão aparecer, e todos eles vão ficar envergonhados, humilhados, como está escrito, e eu farei com que aqueles que dizem ser apóstolos, profetas, mas são mentirosos, são falsos apóstolos, são falsos profetas, são da igreja falsa, ou então sinagoga de Satanás. Eu vou fazer com que eles venham e se prostram diante de ti e adoram e saibam que eu te amo. Teus inimigos vão vir se prostrar diante de ti. O próprio Deus é que vai lhes humilhar, vai lhes fazer que eles venham dobrar o joelho diante de ti e começam a adorar a esse Deus que eles rejeitaram, a esse Deus que estão a chamar que você é falso, e começam a lhe adorar, mas de joelho, diante de ti. É a vergonha. Na minha língua chama-se Tony. A Tony, ele vai os humilhar. Ouviu? Não é você. Ele que vai fazer isso. Você fica só no teu lugar, quieto, espera em Deus, continua a marchar, servindo, fazendo a vontade dele. Se fores caluniado, injuriado, perseguido, separado, maltratado, dá glória a Deus. Amém. Essa aqui é a minha exortação. Depois vai entrar um pecador que vai entrar mais tarde e vai vir julgar e vai dizer: tu não pregas evangelho? Só ficas a conversar? Sabia disso, né? Estamos há quanto tempo da live? Quem sabe aí? Quantos minutos? E vai entrar alguém
Já bateu uma hora não, né? E vai entrar alguém e vai dizer, porque agora terminei a exortação e vamos conversar, né? E vai entrar alguém e vai dizer, mas você só fica a conversar e não prega o evangelho. Usando mal a boca. E quando vierem as dores, vai se esquecer que usou mal a boca um dia. Vai procurar culpados. Não, o culpado é minha mãe, é o meu avô, é o meu tio, é o meu pai, é o meu chefe, o culpado é o meu filho, o culpado é o vizinho, é o meu amigo. Não, quando você usa mal a boca, como diz aí o Piringanga, vai sofrer. Quase uma hora a pregar, então, e vem alguém, depois diz que só conversa, só conversa. Como aquele pecador que entrou na live e disse, vocês não oram, toda hora queima, queima, queima. Elias já está na sua terra, como é que vocês vão anunciar o evangelho ao mundo? Olha só, nem sabe o que ele está falando. Primeiro, criticou que vocês não sabem orar. Em vez de vocês orarem, só falam queima, queima. Segundo, se contrariu ele próprio. Como é que vocês vão conseguir evangelizar o mundo? Parece que o mundo se evangeliza falando, oh Deus, em nome de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, aleluia. Não conseguiu separar o que é a oração e a evangelização. E eles evangelizaram o mundo. O mundo foi ganho por eles. Se eles próprios não foram ganhos, como é que poderiam ganhar o mundo para Jesus? Eles são falsos. Eles estão a dar falso testemunho. Giraram o mundo todo. Foram os povos indígenas. Foram distribuir bíblias. E os indígenas continuam com as suas tradições. Continuam a comer carne de pessoa. Continuam a andar nus. Continuam a fazer seus feitiços. A única coisa que aconteceu é que se tornaram feiticeiros cristãos. Continuaram com seus feitiços e entraram no cristianismo com seus feitiços. Não assim. Não assim que acontece com ciganos lá no Ocidente. Todos os ciganos que são cristãos continuam com as suas culturas. E a cultura daquele povo é feitiço. Eu vejo nas reuniões aí daquele falso apóstolo aí do Brasil, aqueles ciganos com aqueles feitiços deles, aqueles tudo aí, aqueles indumentária, das suas tradições, não sei quem. Apóstolo, apóstolo. É verdade que os pecadores têm que vir pecadores, mas o evangelho tem que lhes transformar. Mas como serão transformados senão pelo evangelho da verdade? E como poderia se pregar o evangelho da verdade se os que estão a pregar não conhecem a verdade e nunca foram enviados? Amém? Tá ligado? Onde eu quero me esconder. Alguém escreveu aí, esse novo decreto está causando escândalo. Estão dizendo que tu és falso profeta, que estás ensinando heresia. Depois vamos ver. Não é agora. Eles estão a dizer que eu sou falso profeta. Depois vamos ver como é que vai terminar. Não é assim. Você não precisa se preocupar
com quem te falou que você... Não acabei de pregar aqui. Você está a vir me trazer isso aí. Quem és tu que está me mandando trazer isso? Você quem? Você quem? Me fala ainda. Teu nome é quem? Você de onde? Você é novo ou és antigo aqui? Hã? Você não ouviu o que eu preguei? Deixa eles falarem. Depois eles vão ver. Os que primeiro falaram a Jesus Cristo aonde? Os que chamaram Jesus de falso. Foram. Hã? Jesus também eles chamaram de herege. E estão onde os que lhe acusavam? O mais importante não é hoje, é amanhã. Não é agora. Eles estão a falar que eu sou falso e eu estou a falar que eles são falsos. Então veremos quem é o verdadeiro. Eu estou a dizer que eles são falsos. Eles também estão a dizer que eu sou falso. No fim é que vamos ver quem é o verdadeiro e quem é o falso. Depois você, se são teus amigos, tuas famílias, lhes controla, tá? Se você também faz parte desse grupo, se controla, você vai ver como é que você vai terminar. Se você faz parte desse grupo, hoje mesmo você, tua vida já não será mais a mesma. E aqueles que te falaram, lhes controla só. Você vai ver como eles vão gemer, como vão perder tudo até morrerem. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está. Quando você usa mal a boca, depois vai saber quais são as consequências. Quando você está a comer pão roubado, sente doçura na boca, mas depois vai vir a amargura. No momento em que você estiver a comer o pão roubado, você vai sentir amargura? Não. É doçura. É igual a outro pão, doce. Mas as consequências vêm depois. Então, quando você estava a falar blasfêmias, estás a falar mentiras, sente doçura também na boca. Você se acha que és alguma coisa, você é verdadeiro. Se você não é verdadeiro, como é que fica a tua vida? Hã? Amém. Tá ligado? Alguém está doente entre vocês? Alguém está doente?
Coloca a mão no lugar da enfermidade. Coloca a mão no lugar que está a doer. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim está escrito. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos. Você que está doente, seja curado agora. Eu expulso o espírito imundo, o espírito de enfermidade. Receba a cura agora. Receba a cura. No nome poderoso de Jesus Cristo. E Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Sejam todos curados. Sejam todos curados. Infecção no útero, gripe, virose, sei lá como é que você chama essa doença. Receba a cura agora. Receba a cura. Oh, recebam. Amém. E você que está a interceder por alguém que está doente. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Seja curado essa pessoa. Haja cura, libertação. O meu Deus vos abençoe. Que as portas se abram. E te conceda a petição que você está a lhe fazer agora. Para a glória de Jesus. Diga amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Faz teste agora. Faz o que você não conseguia fazer. Estou curado da gripe e tosse. Gurgel. Aleluia. Manda o teu testemunho também, você que já recebeste.
Dor de dente nos rins passou. Estela. Infelizmente para o mundo, estou curado de desconforto na barriga, Dúlcia. Quem deu crédito na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Me sinto muito bem no corpo, Isaac Ramanata. Ramatana. Estou curado de desconforto, Baveca. Felizmino Bernardo. Maria Marica. Passou a tosse. Uma só palavra. E a sua palavra os curou. Manda só uma palavra. E ficarei curado. Sou melhor que a terra. Você que chegou agora, seja livre. Mas logo eu voltarei aqui, como sempre, às 20 horas. Beatriz Gurgel, estou a sentir uma paz como nunca senti. Mas logo.